Olá, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Saúde 4.0, o podcast do grupo Agência JL aqui. E hoje a gente tem um convidado muito especial, mas antes, seja bem-vindo, Igor Andrade, meu companheiro de trabalho aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado a vocês que estão nos assistindo na estreia do nosso Saúde 4.0, esse projeto que foi idealizado para falar de saúde de uma forma diferente. É desmistificando a saúde, os mitos, levar... A sua consulta vai começar aqui. Todas as suas dúvidas nós vamos tirar aqui, porque as suas dúvidas são as nossas dúvidas. Então você é muito bem-vindo para mandar para a gente tudo aquilo que você tem de dúvidas, todas as suas questões, aí seja particular, seja do amigo, do primo, não importa. Manda para a gente, acompanha a gente, porque aqui nós vamos falar de saúde de uma maneira que você vai entender. E lembrando que nós teremos diversos profissionais de todas as áreas. A gente vai trazer, além de médicos, dentistas, enfermeiros, né? Profissionais da saúde de um modo geral, de Três Lagoas e região. Então, se você se interessa pelo tema, já fica atento, como o Igor disse, e siga as nossas redes sociais, envie as suas perguntas, que a gente vai estar sempre divulgando, né, os nossos convidados aqui para vocês. Vamos começar muito bem, Vamos Igor? começar de uma A gente maneira vai começar maravilhosa. de uma maneira maravilhosa, porque eu estou aqui agradecendo já nesse momento o meu amigo, Dr. Marcos Faria, que é dentista e também especialista em sono, né, pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso Eu convite. que agradeço. Fico feliz de saber, eu sou o primeiro convidado. É o primeiro Primeiro convidado. Que convidado, a honra, gente É a está que honra. começando com estreia. o pé Que direito. honra, eu agradeço vocês a oportunidade, porque é um assunto que foi negligenciado muito tempo, né? Sono, né? E hoje está em alta. A gente. O Rogério sabe a luta que eu tenho para ficar alertando as pessoas, né? Inclusive, sou paciente com muito orgulho e posso dizer aqui com todas as letras, porque vivo isso, né? Mudou minha vida, viu, doutor? Que bom, né? Que Mudou a minha bom. vida, já estamos no segundo aparelho já. Já. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco sobre isso também. Bom, vamos começar, né, Vamos Igor? Eu começar. posso fazer a primeira pergunta? Fica à vontade, Rogério. Você manda e desmanda, fica à vontade. Doutor, é o seguinte, eu queria, antes de mais nada, que o senhor contasse pra gente, é claro que é difícil Não, resumir, né? tranquilo. Tem uma vida de 40 anos aí como dentista, mas antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é essa especialização em sono, né? A importância, inclusive, do Sim. sono na vida das pessoas, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua atuação como dentista. Olha, eu me formei em 85, né, no Oeste, na época era a PEC ainda, né? E a paixão que eu tinha mesmo realmente era a ortodontia. Tanto é que na faculdade você vai ter ortodontia só no quarto ano. No primeiro eu já sabia que eu ia ser ortodontista. Fui aluno do Dr. Trevisi, Hugo Trevisi, referência lá em Prudente, né? Muito. E aí eu saí da faculdade e já lutei com todas as forças que eu tinha para ser ortodontista. Demorei acho que quase 8 anos para conseguir, porque era muito difícil, na época não tinha quase curso, né? Aí eu já tô com 40 anos de profissão, desculpa, 35 só de ortodontia. E agora, dos últimos 3, 4 anos, eu peguei mais o sono, né? A minha pós eu terminei agora, fevereiro. Mas eu tenho já atuando no sono, no ronco e apneia, já tem uns 3 anos, mais ou menos. Doutor, aqui em Três Lagoas, então, o senhor atua há quanto tempo, mais ou menos? Como Toda a vida, profissional ortodontista? toda a vida. A vida Eu toda, os sou daqui, 40 anos. eu sou daqui, já vim pra cá e nunca saí daqui. Legal. E, assim, já que a gente está indo por esse caminho, que eu acho que dentre todos os assuntos que a gente pode trabalhar hoje aqui, tratar hoje aqui, essa questão do especialista em sono, que é algo novo, né? Que não deveria, como a gente estava batendo um papo antes. Como que surgiu ali para o senhor essa questão? Na Ah, vou... verdade que deixa eu só fazer uma correção, senão não por vocês, né, pelo coisa. A especialização em sono não existe, existe a pós-graduação em sono. Pós-graduação. Entendi. Inclusive agora eu estou me preparando para certificar Ah, sim. na Associação Brasileira do Sono. Mas demora, é um processo que você tem que ter um ano de acompanhamento do paciente e tal. Mas então, por exemplo, eu não posso nem registrar que eu sou especialista, porque não existe essa especialização, existe a pós-graduação, né? Entendi. Embora, se você for no dicionário, vai falar que é a mesma coisa, mas não existe, eu não sei por quê. Que não existe. É mais Então é uma questão pós-graduação. é uma questão de nomenclatura É, pura, né? nomenclatura, mas logo, logo tem, viu? Logo, logo eles conseguem. Mas, Interessante. desculpa, voltando, por que que Não, eu me interessei? como que surgiu essa ideia? Porque, assim, se você, a grosso modo, olhando assim de longe, a gente não consegue ver uma correlação. Depois que a gente É. conversa, a gente começa a entender onde as coisas se conectam. Mas como é que surgiu assim, vou trabalhar Não, esse... foi, eu estava até conversando, a gente estava conversando ali, mas foi um negócio esquisito. Eu recebi um tráfego pago de um curso de ronco e comecei a prestar atenção. Aí eu pedi para minha esposa me dar de presente de Natal um livro de ronco.
E comecei, mas foi um negócio tão apaixonante, eu me apaixonei tanto pelo assunto, que aí eu comecei a estudar. Comprei livro, comecei a estudar, aí fiquei fazendo, fiz o curso que eu recebi, né, do tráfego pago lá, que era especificamente sobre o aparelho AIO, né, que ele é, para o pessoal entender, o AIO é aparelho intraoral, né, que a gente fala. E aí eu fui me apaixonando, cara. E aí eu falei, vou aprofundar. E foi quando eu fui atrás de especialização, aí eu vi essa pós lá no Einstein, deu certo, consegui. Como a moçada costuma dizer hoje, então foi do nada, né, doutor? Foi do nada, rapaz. E é um assunto que eu me apaixonei mesmo, cara. Não, realmente, a gente estava conversando ali antes de iniciar aqui o podcast, e o doutor estava comentando comigo todos os pontos que vão se ligando entre a profissão É. originária dele e essa questão do sono, né? Por exemplo, a da criança que tem ali a questão do ronco, que Respirador dorme com a boca bucal. aberta e tudo mais. Tava comentando sobre crianças, sobre ronco. Eu falei, eu tenho uma pessoa na família que tem certa idade, é super nova e ronca igual a gente grande. Ele, por conta de... Como é que o senhor... Adenoide, ou a hipertrofia da amígdala, essas coisas. Tá vendo? Então, assim, é interessantíssimo quando você começa a entender como que uma coisa tem a ver com a outra e a gente não faz a menor criança, sentido. Mas e a criança exato. respiradora bucal, ela altera totalmente a arcada dela. Doutor, o fato de ser dentista auxiliou de algum modo para que o senhor realmente entrasse nessa área? Até mesmo eu queria entender se existe alguma correlação com a arcada dentária Tem, mesmo, né? tem. Fisiologicamente, se as pessoas têm algum tipo O de fato de ser, o predisposição fato de a ser roncar. ortodontista me ajuda muito, né? Então, por exemplo, a grosso modo aqui, se você morde assim, você é considerado uma classe 1, se você morde com a mandíbula bem para trás, é classe 2, e ao contrário, é classe 3. Então, o paciente, para ele ter sucesso no ronco, ele tem que ter uma margem muito grande, assim, de avanço de mandíbula, né? Uhum. O paciente classe 2, ele é um paciente que, naturalmente, ele já vai roncar, porque a mandíbula dele já é para trás, e a hora que ele relaxa, ela vai mais. Porque o ronco, ele ocorre por quê? Falta de espaço. A mandíbula cai, a língua não tem para onde ir, ela vai lá no palato mole, que é aquela úvula, e aí ela chega tão perto do palato mole que a hora que você respira, ela vibra. E a apneia é Ah, quando encosta mesmo, que aí corta a respiração. Cai tanto que encosta. Que é um outro assunto. que é arriscadíssimo, A Exato. inclusive, apneia é né? o grande perigo, né? O ronco, ele altera muito a qualidade de vida Sim. do paciente, mas a apneia, ele leva ao risco de AVC, de infarto, tudo. Doutora, as pessoas que não são casadas, que não tem ninguém que durma junto com elas, como que chama a atenção? O que chama a atenção? Acende a luz vermelha dizendo, olha, eu posso estar com algum problema, posso estar roncando, isso pode estar me incomodando, porque às vezes a pessoa É, ronca, e não tem muita percebe. Não gente que percebe. não Não, quem, sabe. quem ronca não percebe. É, É uma boa pergunta, porque normalmente o ronco ele está relacionado ao parceiro reclamando, né? Mas você vai observar a qualidade do seu dia. O uhum. paciente que fica muito irritado, o paciente que está toda hora cansado, ele senta no lugar para assistir uma televisão, ele dorme, ele vai pegar uma carona com alguém, ele vai no banco passageiro, ele já dorme, ele está sempre sonolento, ele está mais lento, começa a ter problema até de memória, é porque ele está dormindo mal, realmente. Então, não tem nada a ver com preguiça, né, gente? Essa questão de ficar dormindo o tempo todo Boa. pode ser... Pode não, tem É, muito a ver com a noite mal questão do... dormida, né? E tem uma relação muito. A grelina, por exemplo, ela é uma substância que ela regula a fome. Ela te. Você libera a grelina para falar que você está com fome. Sim. E o paciente que dorme mal, ele fica liberando a grelina toda hora. Aí ele entra num ciclo vicioso. O que acontece? Libera mais grelina, ele sente mais fome, ele come mais, ele engorda. Quanto mais ele engorda, mais ele ronca, porque o homem ele engorda muito no pescoço. Por isso que tem essa relação, então, também com a obesidade, né, doutor? Com Então, o pessoas acima esporte, do por isso que peso. a gente estava falando do tripé, né? Que é alimentação saudável, esporte e sono. É a qualidade de vida que hoje todo mundo quer, né? Não A adianta você alimentação. falar assim, eu como bem, treino, mas não durmo. O que me leva a perguntar novamente, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é uma pergunta assim que a gente sempre se faz: dormir bem ou dormir bastante? Dormir bem. E como que a gente identifica o sono que ele está sendo bem? Pelo próximo dia, né? Se você está sempre disposto, você está sempre tranquilo, você percebe que você Acorda está bem, né? ativo e tal, é diferente. Se acordar com sono
é normal, mas assim, durante o dia, se você estiver bem, se você dormiu bem, você não ficar sonolento, se você tiver as O que nada atividades tem a ver normais. com o tempo, né? Às vezes uma pessoa que Não, dorme 8 tem horas, gente que outra dorme, pessoa dorme 5, tem gente 6 que e... dorme 6 horas e acorda super bem, é o biotipo do cara, É a né? qualidade do sono. É. Doutor, vamos lá então. A pessoa compreendeu, já entendeu que ela tem que procurar ajuda, realmente ela está com essa dificuldade. Como é que funciona o tratamento lá na clínica, então? Só um alerta, por exemplo, em relação à apneia, né? Por exemplo, o paciente que dorme sozinho, que não tem nenhum companheiro para orientar ele. A apneia, quando o paciente ele tem a sensação de acordar, geralmente a gente sonha que está sufocando, tá? Ele acorda com o coração disparado, tudo aquilo ali é uma apneia. O que que a gente considera como apneia? Acima de 10 segundos sem respirar. Poxa Mas vida. tem apneia de 1 minuto. Nossa. Lá no Einstein mesmo, no ambulatório lá que nós fizemos, no hospital, a professora estava comentando que tem uma paciente dela que ela tem apneia medida pela polissonografia tipo 1, aquela de laboratório mesmo, de 1 minuto e 40. E ela acordada, ela não dá conta de ficar 1 minuto e 40 sem respirar. Então a pessoa percebe, se acorda assustado, coração disparar, tal, porque o grande problema da apneia é isso, né? O Ele tanto de dispara, adrenalina que não libera ó, nessa ele pessoa. joga cortisol, que é um hormônio de estresse, no sangue, dispara o coração, aumenta, né, o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, joga açúcar no sangue, joga adrenalina no sangue para você preparar, porque você ativa o sistema nervoso simpático, que é luta ou fuga. Aí É o medo você, da morte. é, aí você O corpo entra numa situação De de alerta, de defesa. alerta de Aí o que morte mesmo. acontece? Aí você volta ao normal. Então eu estava falando para ele, eu tive pacientes lá que eu fiz aquela poli que a gente faz lá no consultório, Uhum. que é uma poli 4, né, que é mais simples. O paciente dá 100 apneia por hora, não é por noite. A pessoa não respira, né? Ele fica cortando, cada 30 segundos, 20 segundos ele corta. E como é que funciona o tratamento, doutor? A pessoa compreendeu que precisa de Normalmente é ajuda. assim, você procura, você faz uma polissonografia. Hoje, graças a Deus, eu tenho tô tendo um médico que está me ajudando bastante, é o doutor Augusto, um cara bom também, é um otorrino, muito bom Uhum. para você entrevistar ele, se tiver oportunidade. Com certeza entrevistarei. Ele é Augusto Bernardi, ele chama. Ele tem mandado para mim, o paciente já chega com a polissonografia tipo 3, já me auxilia muito. Então, o que que é? Você, na poli, detectou que está com a apneia maior que 30, já fica aquela dúvida se pode o aparelho intraoral ou se tem que ser o CPAP. E a polissonografia é aquele exame que a gente faz hoje em dia muito simples, Aquela, né? aquela minha, que é a biologix que eu Ah, faço, é a poli tipo 4, é a mais certo. simples que tem. A poli tipo 1 é aquela do laboratório, que você põe Ah, tudo, mede tá. tudo. Coração, mede. Na poli 4 mede também, mas mede assim, faz um encefalograma, faz tudo a poli 1. Mas é igual a professora falava muito. O problema da poli é que ela é dia, é um retrato do dia. E o paciente que vai para um laboratório que você coloca um monte de fio nele, ele não dorme igual ele dorme na casa dele. Eu já passei por isso. Então, Realmente você fica incomodado. às vezes não é um resultado que você Não te dá o possa. resultado. No bate-papo aqui, eu peguei uma palavra, não sei se é uma sigla, né? CPAP. CPAP é um aparelho que tem de pressão positiva do ar, é aquele que você coloca Entendi. para dormir, né? Hum. O CPAP, o que é o CPAP? A gente considera ele padrão ouro de tratamento, mas ele tem a indicação dele. Polissonografia, desculpa, apneia severa. Hum. Paciente que às vezes Ah, não tem. é uma questão assim, É, já começa com ele. não, Tem não. um motivo específico E o para. paciente às vezes tem pressão alta, tem Tá. comorbidade e tal, e tem que ser o CPAP, né? Mas o grande problema do CPAP, ele é padrão ouro, que a gente fala. Você colocou o CPAP, você não ronca e você não tem apneia. Só que não tem aderência. Desculpa, aderência. Toda hora eu falo adesão. Adesão. Ele não tem adesão. 30%, 25% usa. Porque é um equipamento, né, cara? Você põe no nariz, é um compressor. Você tem que levar isso para cima e para Nós baixo, né? experimentamos lá no hospital, cara. Ele é uma pressão positiva. Sim. Então, a hora que você vai expirar, às vezes você tem que É o forçar. fluxo Tem de ar ali paciente que que tem entra, né? claustrofobia com ele. Aí você tem que Hum. limpar. Eu tenho um primo que usa o CPAP. Mas quem se adaptou acha perfeito. Mas ruim é viagem, né? Mas, Ele é por grande, exemplo, aparelho? é grande, é uma Depende. caixinha, assim, não é uma coisa que... Porque eu queria que o senhor falasse, doutor, pra gente o seguinte, feito esse diagnóstico, né, o tratamento que o senhor disponibiliza aqui em Três Lagoas, que inclusive é o que eu fiz, Uhum. é um aparelho mais, é um tratamento mais objetivo, vamos dizer assim, né? É o apneia abaixo de 30. Que daí você consegue resolver com um aparelho
Intraoral, que a gente fala. Intraoral, um aparelho odontológico que você utiliza literalmente A na vantagem boca ali, nos por dentes. exemplo, hoje a comparação do intraoral com o CPAP, eles são considerados quase que mesmo, porque o que ele perde numa eficiência igual ao CPAP, que é Hum, forçado, ele ganha na adesão. Então, hum, geralmente o AIO, o paciente 70, 80% tem adesão. E como que o aparelho funciona? Você está aqui, ó, consegue pegar ali, né? Como é um problema de posicionamento de mandíbula, você usa uma placa superior com inferior, que tem uns pecinhas lá para você regular. Você vai morder com a mandíbula aqui na frente, ó. Então ele vai manter sua mandíbula aqui. Ela não vai cair, automaticamente a Não língua vai dar, acomoda, não não dá vai. a vibração no exato. A palato. língua não vai para trás, né? Genial, né, Ah, cara? e simples, né? E ele ajuda, o bom do Melhor que AIO, carregar aquela caixa. o Genial, bom do cara, AIO é genial. que ele já corta o bruxismo e o apertamento. Que é uma coisa que a gente Também. tava falando também, porque eu tenho um apartamento. Muita gente tem essa questão de você, bruxismo, né? Às vezes você fica forçando. Tem gente que acorda até com dor aqui Ah, na eu gosto. mandíbula Nossa, de tanto que dor de aperta. Muscular, né? cabeça pra Muscular. caramba. É, Você passa a noite, a mesma coisa que você passa a noite inteira na musculação, né? De manhã, a hora que você pega um peso. Então, o exato. AIO, ele tem, eu acho ele muito interessante, esse aparelho. Inclusive, eu sou da época, né, de ortodontista, que eu fazia tudo. Eu fazia minha análise cefalométrica, eu fazia as medidas. Hoje você manda, o pessoal manda tudo pronto. E eu fazia meus aparelhos móveis. Então, eu faço meu AIO. Eu gosto de fazer, porque eu comecei fazendo com São Paulo. O seu, não sei se foi de São Paulo primeiro. Eu acho que o primeiro foi o senhor que fez. É, porque o que acontecia com São Paulo? Ele é muito grande, ele é mais, ele é mais Robusto. bonito, mas ele é muito grande e ele é feito de uma resina que você mistura o pó e o líquido e ele vai ressecando. E Uhum. eu tenho um médico amigo meu que ele trata, e ele falou assim pra mim, cara, eu quebrei o aparelho. Eu falei, cara, ele falou, fui escovar e quebrei. Eu falei, esse cara tá com história, né? Eu falei, manda aqui que eu arrumo. Ele chegou com a parte inferior quebrada e eu fui segurar a superior e escapou da minha mão e caiu e quebrou no meio, cara. Então ele é Ele resseca, quebrável ele mesmo. resseca. Aí eu parei e também, sabe aquela chavinha, né, Rogério, que Sei. você vai ativando uma chave, ela Vai vai levando o ajustando. aparelho para frente. Aí o de São Paulo, ele vinha aqui, ó. Eu comecei a ter que cortar e pôr a chave lá para trás. Por quê? Você manda um escaneamento ou um modelo para o laboratório, ele não está vendo o paciente, ele só vê o modelo. Ah, Então ele não. Eu sei, tem paciente, por exemplo, que está faltando dente, eu faço uma um fio adaptação. menor, sabendo que depois eu vou ter que trocar o fio. Então eu gosto de fazer, cara. Para mim Doutor, então, e facilitou, diminuiu em quase R$ 1.000 o só custo. um esclarecimento importante, então, eu acho que para as pessoas também compreenderem, não é todo mundo que pode usar Intraoral? porque depende Depende do diagnóstico, do né? diagnóstico. Se for acima de 30, então, Não, eu tenho paciente que eu tratei dele, estou tratando até. Ele estava com uma apneia de quase 60. hum, Só que, por eu ser ortodontista, ele era meio deficiente de mandíbula. Ele mordia totalmente atrás. Então, só de avanço de mandíbula, ele deu quase 10 milímetros. Então, eu falei, você quer arriscar? Geralmente eu faço um provisório, né? Mas ele falou, não, vamos arriscar. Aí eu fiz, caiu para 40, não, na primeira de 60 e pouco, caiu para 25 a apneia dele. e ele nem usa o CPAP, então, Não. E nem ele já precisou, avisou, não vou usar. nem precisou. Nem precisou. Tem pacientes que chegam lá e falam, doutor, ó, a minha apneia é 40, leva até a polissonografia. Eu tenho CPAP, mas eu não uso. Aí você pode entrar com o intraoral. Porque você não pode jogar o intraoral numa situação em que o paciente pensa que vai ser bom e não é. Aí você está assumindo a responsabilidade, né? Mas quando o paciente chega falando, eu estou com uma paciente da Ilha Solteira agora, ela falou para mim, eu tenho CPAP e não quero usar. Eu coloquei o intraoral nela. E eu fiz ela assinar lá, né? Falei, ó, você tem o CPAP, não sou eu que estou mandando você separar. E existe também agora, a gente tem feito, eu fiz isso com a paciente, a gente fala tratamento híbrido. Ela ronca muito, o que aconteceu? Eu fiz um intraoral para ela, melhorou muito o ronco dela, mas não abaixou a apneia dela. Aí ela entrou Poxa, com o CPAP. Ela se adaptou super bem com o CPAP. E eu fiquei receoso na época de indicar o CPAP para ela, porque ela tinha sonambulismo. Eu falei, ela vai sair com o CPAP nas costas aí, né? Dentro da Caramba, casa. quanta coisa, né? carregar. Quanta coisa. Pô, a mulher quebrava o aparelho todo, ela dormia mordida toda. Aí ela começou a usar o CPAP, se adaptou bem, e aí eu pus o intraoral nela e eu fiz 3 exames nela. Com o intraoral, com o CPAP e com o intraoral e o CPAP. A menor apneia foi com o intraoral e o CPAP. Por quê? Porque como ele já deixa a mandíbula avançada,
o fluxo de oxigênio foi melhor ainda. Então, o que que ela faz? E por incrível que pareça, o ronco dela, a apneia dela depois só com a IO caiu para 40, era 90 e pouco. Depois que ela começou a usar o CPAP, aí quando ela pôs o intraoral, caiu para 40. E ela usa o intraoral quando ela vai viajar. Ela põe no ônibus, põe no avião, põe em hotel. Prático, né? Igor, você vê que interessante? Ele está falando de uma história, e aí eu acho que já também uma outra pergunta bacana para fazer, doutor. Isso, a questão do ronco, a gente acha que é exclusivamente masculino, Não. né? A questão de. Você está falando de uma paciente mulher que tem uma situação bem complicada. O ronco acomete qualquer tipo de pessoa, A mulher, independentemente de sexo, idade. o homem é o seguinte, o homem ele tem uma propensão maior de roncar, até a menopausa da mulher. Depois da menopausa, a mulher iguala com o homem. É mesmo, doutor. Independentemente de condição física. Mesmo que seja, às vezes, É uma porque a mulher mulher, a mulher magrinha. ela engorda muito na cintura, né? E o Uhum. homem na... Mas tem pessoas magrinhas, eu tenho paciente magrinho lá que ronca, cara. E tem um ronco que a gente fala supino dependente. O que que é? Posição supina é barriga para cima. Caiu até na prova, né? Lá no Einstein, eu achei legal o Einstein por causa disso, que a gente tinha prova mesmo. Se você não tirar média 7, você não passa. Hum. Então eu fui obrigado a estudar todo mês, né? E tinha uma pergunta sobre essa. Paciente de 27 anos, magro, tal, e ronca. Aí era a posição, dormia com a barriga para cima. Entendi. Porque automaticamente você relaxa. Tem a ver, porque é justamente a questão da passagem do oxigênio, né? Né? Se você Cai, fica né? com de barriga para cima, automaticamente seu corpo dá uma arqueada. Então, É, não, dificulta mesmo. você O relaxa. Por isso pescoço. que quando a gente está muito cansado, você ronca muito. O dia que você está muito cansado. Outra coisa que tem, que é um mito que as pessoas realmente não sabem e acham que funciona. Ah, eu bebo um vinho para dormir. Relaxa. Ao contrário, o vinho, você dorme porque você fica tonto, mas ele fragmenta o sono. A qualidade do sono é péssima. Daí vem a ressaca do vinho, que é uma das piores. A fragmentação do sono, ela é muito séria. Então, hoje, é aqui que a gente está aconselhando os pacientes, né? Eu agradeço o espaço, é isso. O que acontece muito? Hoje já está comprovado pela ciência uma relação muito forte entre depressão e insônia. Olha isso. O paciente que Isso é tem muito sério, hein, insônia, doutor? se ele não tratar, ele tem depressão. E o paciente que tem depressão, geralmente tem insônia. Uma coisa está ligada Tá à outra. ligado, tá ligado. E tem agora, eu fiz um trabalho lá na especialização, na pós, desculpa, que chama parassonia do sono REM. Uhum. O paciente que tem a parassonia do sono REM, o cérebro é um negócio muito interessante, cara. Ele tem um sistema, eu não vou conseguir guardar porque eu não sou neurologista, porque os professores lá é tudo neuro, né? Eles falam numa linguagem que a gente fica boiando, quem é dentista, né? Ele tira, a gente chama de atonia muscular. Ele faz o teu músculo ficar inativo durante o sono. Por isso que você sonha e não briga, e não bate em ninguém. E o paciente que tem essa parassonia, ele não tem esse bloqueio, cara, ele começa a bater na mulher, ele cai da cama, ele levanta, ele Ele cai. reage ao sonho. Ele reage ao sonho, porque não houve esse bloqueio. Aí já é com medicamento, né? E é uma coisa que o paciente que tem isso, se ele não tratar durante 10, 15, 20 anos, ele tem grande chance de demência, de Alzheimer. Puxa Olha vida, só, você vê ou que seja, coisa. a qualidade do sono não está ligada somente a você descansar, Você né? quer ver Somente a questão O física. envelhecimento do cérebro não. Tá também ligado vai ser à sua prejudicado. qualidade de vida para sempre, Tem um né, negócio doutor? interessante, me desculpa se algum médico escutar e eu tiver falado o nome errado, tá? Porque é muito nome, quem é neurologista sabe, eu acho que é sistema linfático que fala. Durante o sono, você vai produzindo ATP, durante o dia, que é uma adenosina trifosfato, um negocinho, que vai te causando cansaço. E aí, quando chega na tardezinha, aquele cansaço vai te dando sono. É uma Exato. sequência, né, fisiológica. Tem pacientes que, como ele dorme mal, ele não entra no sono N3, que é o sono profundo, aonde ele eliminar esse resíduo do ATP. Então ele já começa o dia Ah, não, com ele vai guardando esse resíduo e ele causa demência. Então ele dorme, mas ele Não, ele não recupera. entra no sono profundo, né? É o sono profundo que é o reparador. No momento de regular hormônio, de tudo que tem em relação ao físico, é no N3, que é o sono profundo. E o paciente que dorme mal, ele fica, a gente estava conversando sobre isso, ele fica no N2, que é o sono vigília. Eu peguei um paciente, estava comentando com ele, que trabalha, é enfermeiro e trabalha no SAMU, ele veio com a polissonografia pronta, ele estava 93% do sono dele no N2.
Dorme com o olho aberto e outro fechado, basicamente. Poxa. Dorme Eu alerta. estava até falando pro doutor que eu gosto muito de história, né? Então eu procuro ler textos curtos, mas que sejam bem específicos, né? Uhum. E eu vi um texto que falava bastante a respeito de como as pessoas dormiam em vigília antigamente, porque antes não tinha energia elétrica, o medo do escuro, a questão de segurança, e eles literalmente dormiam com um olho aberto e um outro fechado. Por essa questão de segurança. E a taxa de mortalidade era muito alta. As pessoas não tinham uma longevidade. Justamente porque não dormiam, não descansavam. Quando precisavam enfrentar os perigos, não tinham energia, o cérebro não raciocinava o suficiente para poder enfrentar o perigo, seja de um animal ou de um conflito. Vivia sempre em alerta, né? Vivia sempre alerta. A pessoa não... É o excesso de cortisol que a gente fala, o hormônio do estresse. Quando você vai, só pegando o gancho aí, você começa a produzir a melatonina 8 horas da noite, por aí. Aí quando dá 2 horas da manhã, o pico de produção de melatonina cai e começa a entrar o cortisol para te preparar para acordar. Isso Então, naturalmente, né? por isso tem muita gente que tem problema de infarto, alguma coisa de madrugada, e que a hora que começa a aumentar os batimentos, a adrenalina e tal. O paciente que não dorme direito, ele quebra toda essa sequência, cara. E ele começa, você falou, né, o excesso de cortisol. A professora sempre dava esse exemplo. É aquele, se você correr de um tigre e entrar numa caverna e o tigre for embora, você se acalma. Mas se o tigre ficar lá fora, você vive o Você fica em estresse ali, alerta ali, o né? cortisol, e o cortisol arrebenta o cara. O excesso de cortisol arrebenta. É hormônio de estresse mesmo. Doutor, e então acho que entrando um pouco nessa questão de hábitos, né? Uhum. O que o senhor diz para os seus pacientes quando eles realmente precisam ter uma melhor qualidade de sono? O que é possível fazer para a gente ter uma melhor qualidade de sono? Começa pela atividade física, né? A prática de uma atividade física. Alimentação saudável é normal, mas o que a gente pede? Evitar comidas gordurosas à noite. Tem uma relação, não sei porquê, está estudando ainda, né? Quem come muito alimento gorduroso acaba tendo muito ronco e apneia. Evitar comer muito antes de dormir. Se você for comer, por exemplo, às 8, aí você dormir às 10, se dormir de barriga cheia, você vai ter problema no sono. Evitar luz, estímulo, celular, tablet, televisão no quarto, porque aí você quebra o ciclo circadiano, né? Que é o dia e noite, né? Dia e noite. O organismo fisiologicamente ele tem tem um ritmo Que interno. é a questão do escuro, É, claro, tanto é né? que foi feito já pesquisas da pessoa colocou uma plantinha num lugar fechado e ela tinha o ciclo de dia e noite, mesmo estando num lugar escuro, porque já é uma coisa interna. Olha Mas isso. quebra, Interessante. mas quebra. O doutor falou de melatonina agora há pouco, né? A gente estava conversando a respeito do sono da criança. Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos, um de 3 meses. Tá falando do leite. Que É. o leite ajuda a estimular a melatonina e melhora o Eu sono. tava falando como que é a sabedoria antiga, né? Um leitinho quente e tal, ele ajuda a produção de Um leitinho melatonina, por isso que quente. dá, por isso que dá sono. Não é só uma Antigamente a coisa mãe para dava. relaxar. Não, vai lá, coloca na boca da criança para ela relaxar e dormir. Não, Até quando a gente não está muito bem psicologicamente, você toma um leitinho quente para dar uma Esquentar a acalmada. barriguinha, você fala pro filho, vamos esquentar a barriguinha. Uma coisa interessante, você Muito estava legal. comentando naquela hora do seu filho, nós tivemos uma aula com uma neuropediatra lá, e ela estava falando que se você for criar gatilhos de sono no seu filho, você tem que criar gatilho saudável, que é aquele que você falou, né? Você dá banho nele, põe ele no colo. E ela estava comentando comigo, essa professora, a fera da palestra até internacional. O legal do Einstein é isso, cara. É só fera. E é tudo assim, professor, 30 anos, 35, vai, só Vai tudo moçada, no nível- tudo Se é soubesse que já nasceu Ah, estudando. não, é. pós-graduado na USP, Sabe aquela em piada do Harvard, bebê não que já sei. nasce com a passinha na mão, Já. entregando o currículo? Fora do quase isso. comum. Aí ela estava falando que ela conversando com a médica, uma vizinha dela, a vizinha não sabia que ela era neuropediatra, do sono ainda. E a mulher falou, e aí, seu filho dorme bem? Ela falou, dorme o céu. Ela falou, agora eu tô sofrendo muito porque eu tenho que ficar dormindo com ele na bola do Pilates. Ela falou, como assim? Ah, se eu não deitar em cima da bola do Pilates e ficar assim, ele não dorme. Ela criou um gatilho que depois você não consegue tirar. Dormir no carro, se meu filho não dormir no carro, ele não dorme. Depois você não consegue tirar mais, cara. Vira hábito, né, doutor? Exato. Então esse hábito que ele falou, ó, citando o exemplo dele, eu dou banho no escuro no meu filho, ponho ele no colo e ponho ele para dormir, é um hábito saudável. Mas agora, balançar, eu tenho que ficar pendurado de cabeça para baixo. Assim,
no exemplo que eu dei, não é todos os dias que eu Não, sim. consigo, né, fazer isso, porque a vida é meio corrida. Mas sempre que eu posso, ele chama de banho relaxante, né, Mas o meu é um filho hábito mais velho. saudável, né? Ele gosta, cara. Por quê? Porque ele vê a gente fazendo no mais novo, de 3 meses, e ele começou a associar isso com uma coisa interessante para ele também dormir, que É. era a preparação para ele dormir. E agora sim, a gente tá conseguindo fazer ele dormir mais cedo, e é outro menino. Cara, O humor dele é outro, a disposição para quem, fazer as quem coisas tem, é outra. quem tem filho Muito. vai saber, cara. Você pegar o seu filho dormindo no carro pra pôr na cama, Não parece que você faz. tá carregando nitroglicerina. Você faz assim, ó. Aí a hora que você põe, o moleque abre o olho, cara. Ou então a hora que você para na garagem, ele já regala o olho. Porque Porque o movimento é o parou, aquilo que movimento. a calma parou. E Mas é. acabou. E se você não. Esse tempo acho que eu levantei para ir para Campo Grande de madrugada, cara. Eu vi um cara sozinho, com a placa de fora, né? Andando de madrugada. Eu falei, cara, esse cara é de fora, o filho não tava dormindo. Certeza, tinha uma cadeirinha lá fora, o cara pôs no carro. Mas são hábitos que depois vira gatilho, né? Acaba todo mundo passando por isso. Passando por isso, né? Você fez uma relação muito interessante há pouco, doutor, com relação à saúde mental, né? A qualidade do sono e a saúde mental. Uhum. Então, fica uma dica aí também para, às vezes, pessoas que são ansiosas, É. né? Pessoas que têm algum tipo de problema mesmo nesse sentido. Melhorando o sono, automaticamente eles vão ter também melhoras em outras Ele tem áreas, menos né? chance, né, de desenvolver, né, algumas coisas. É lógico que existem outros parâmetros, né, depressão, ansiedade ou síndrome do pânico e tal, mas o paciente que dorme mal, ele acaba desenvolvendo. Sabe uma coisa que aconteceu no consultório interessante? Que o que eu não sei, né? O paciente me falou assim, ó, eu vim aqui, Marquinhos, a minha apneia tá até normal, 18. Só que o meu glaucoma não tá melhorando. E a minha médica falou que pode ser apneia. Eu falei, rapaz, eu não conheço essa relação. Falei, me dá um dia. Liguei lá no Einstein, lá na doutora Mara, falei, doutora, aconteceu. Ela falou, não, tem tudo a ver, vou te mandar o arquivo. Um artigo. Mandou o artigo. Glaucoma. Então, o que que acontece? O paciente que tem uma apneia, automaticamente ele força mais a pressão do olho. Poxa E vida. aí ele colocou o aparelho, ele está com o intraoral, ele nem ronca nada para ver se estabiliza o glaucoma dele. Então, o que que eu tenho orientado o paciente? Se você tem glaucoma, faça uma polissonografia para saber se você tem apneia. Se você não tem glaucoma, ou se você tem apneia, faça um exame de glaucoma para ver se porque está relacionado ao aumento. É muito É interessante. muita coisa, Falamos cara. até juntos. Porque assim, eu fico abismado, porque a gente, conversando com ortodontista, né, que tem ali, eu não vou chamar de especialização, mas tem uma pós em estudo do sono, e tá falando com a gente sobre questões neurológicas, Saúde mental. saúde dos olhos. Saúde dos olhos. A saúde, até como o doutor comentou, né, a experiência, a sabedoria dos mais velhos, dos mais antigos, né? Aquela coisa de não pisa no chão gelado que vai ficar gripado. Não sei o quê, porque que a gente não dá muita atenção. Coisas que a minha avó, de 92 anos, vai fazer 93 agora em junho, ainda falam pra mim, e eu tô observando aqui no bate-papo do doutor, falando, cara, minha avó já falava isso pra mim. E é muito real, é muito real. Doutor, indo para a parte final, então, do nosso bate-papo aqui, quero novamente agradecê-lo. Eu que agradeço, né? a oportunidade. Muito interessante. A gente vai fazer isso outras vezes, porque o assunto é muito longo. É muito amplo, né? Você estava falando do convidá-lo. neurologista, né? Só para não te atrapalhando. O que na turma do Einstein lá, 80% era médico. Neuro, tinha alguns psiquiatras, otorrino, cardiologista e pneumologista. Tá tudo ligado ao sono. Sim. Principalmente o otorrino. Principalmente o otorrino, né? Faz Bom, sentido. fica a dica então para você que está nos acompanhando. Caso você tenha alguma dificuldade de dormir ou tenha algum problema em relação ao ronco, né? É possível buscar esse tratamento aqui em Três Lagoas. Olha só que interessante. Dr. Marcos Faria atende. Como chama a clínica mesmo, doutor? Ciclo Medical. Ciclo Medical, né? Em frente à terceira idade, ali na Bruno Garcia. Na Bruno né? Garcia, região central da cidade. Vai passar por uma anamnese, né, doutor? Vai bater um papo. Bate um papo lá. Vai fazer o exame que ele falou, que é o exame de polissonografia 4, né? E automaticamente já vai ficar apto aí para saber qual é o tipo de tratamento adequado, que existe dependendo da Na poli 4, gravidade. a gente tem uma noção. Se for uma coisa muito grave, aí você já pede uma poli mais... que o doutor Ulisses faz, o doutor Gustavo faz também, a poli 3. Que a gente Mas, de fala. qualquer forma, você vai ser atendido lá. Se ele não puder atender, ele vai indicar outros profissionais, mas não deixa de fazer, né, doutor? Que eu acho que o mais importante é ter qualidade de sono. Eu, por exemplo, eu teria autoridade até
para indicar o CPAP e tal, mas eu não quero entrar nessa área, não é minha área, né? Até de medicamento também, de controlar tudo, a gente teve aula, tudo, mas eu quero ficar na parte odontológica só. Então, se eu perceber que tem medicamento, eu indico para um neuro. Uma coisa que, desculpa a gente atravessar o tempo aqui, que eu ia te falar, acabei esquecendo, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Já aconteceu 2 pacientes aparecerem lá para mim, tomando remédio para dormir errado, viu? Isso é muito sério. A A Zolpidem é um gente nem entrou veneno. nessa questão dos remédios, mas tem muita gente que está fazendo isso O de forma Zolpidem é um veneno. desordenada, E né, doutor? ele não é indicado para sono. Inclusive, enganando o médico, né? Porque daí pega a receita do primo. Rivotril faz mesmo. umas coisas Rivotril assim. não é para sono. É para depressão. O efeito colateral dele é dar sono. Só que existem remédios mais específicos para o sono. É que a gente, infelizmente, né, a gente tem uma cultura de automedicação no Brasil Muito. que ela é desenfreada. Ah, toma esse daqui que funcionou pra mim. Não, minha mãe Tudo toma, bem. eu peguei um comprimido Funcionou da pra minha mãe e mim, tal. mas e aí? O seu sistema imunológico, o seu sistema do sono, o seu corpo é diferente do meu, não vai reagir da mesma forma. Então precisa desse... Eu tive um paciente agora que ele teve, desse cuidado ele teve mesmo. que importar um remédio dos Estados Unidos para se libertar do Rivotril, cara. Nossa. É um Ficou risco, né? dependente mesmo, né? Não, ele causa dependência dependente. química mesmo. Quando você indica, lá no Einstein, lá eles indicam assim, ó, dependente químico, e manda para o psiquiatra. É muito sério, né? Para fazer uma E desmame. depois o efeito disso, futuro, né, doutor? É uma coisa absurda, né? Tinha um não advogado sou- lá que ela começou a tratar dele, tomava quase 30 Zolpidem por dia, cara. O cara começou a sentir uma sensação boa, né? E comprava no mercado negro e falou para desmamar ele. Foi duro, hein? Ah, né? Imagina, É igual aí, droga mesmo, é droga E aí mesmo. você entra num outro O aspecto. adicto, né? Ele não... Ah, o Ele cara... vai Você longe, entra ele num vai outro longe. aspecto bem complicado. Ela falou que né? chegou ao ponto dele falar assim, ó, deixa eu dormir com a caixinha vazia do lado da cama para eu saber que tem uma caixinha ali mesmo que não estava comprimido. Olha como é que é, A né? relação de dependência, né? Muito sério mesmo. Sério. Indicar É mais isso. alguma pergunta, doutor Igor? Eu ia perguntar pro doutor qual foi o caso mais agressivo, né? Que ele encontrou nessa questão do sono, do ronco. Essa paciente minha, cara, que tinha esse problema que é uma das parassonias do sono, né? Que é o... Como é que fala? Fugiu o nome agora. Ela levantava andando, Ah, dormindo. ela é sonâmbula. Sonâmbulo. Sonambulismo é uma das parassonias do sono. Falar à noite e tal. E ela foi um caso desafiador porque a mordida dela era cruzada. Então, toda vez que ela abria a boca com o aparelho meio que saía, ela mordia e quebrava. Ela quebrou 6 vezes o aparelho. Poxa vida. E eu pego Dormindo. eu pego como desafio. Tudo que acontece no consultório, o paciente quebrou um aparelho, eu não acho ruim, eu arrumo e eu vejo por que ele quebrou, o que eu posso fazer. Então, para mim, tudo é experiência. O dela foi um caso bem interessante. E agora, e alguns casos que já vieram já dizendo que não quer usar o CPAP, né? Nunca indiquei ninguém para CPAP até agora. Porque os que eu tinha indicação para CPAP, porque eu quis fazer um aparelho provisório para testar, deu certo, aí a gente foi porque o provisório ele é um negócio meio, o próprio nome já diz, né? Você faz ele, manda o paciente fazer uma Pra descartar polissonografia. logo, né? Se vê que não baixou, você já descarta. Aí tem que ser, mesmo não adaptando, tem que usar, senão vai se Piora, enroscar. Não, tem que usar. O paciente que tem apneia, ou ele usa o CPAP na marra, ou ele vai ter problema sério. A apneia é muito severa. Tem que ficar atento a isso, né? Extremamente importante essa atenção. Eu Doutor, espero ter esclarecido. muito Demais. obrigado, Às vezes foi eu Não, saio não um só pouco. esclareceu, como abriu um leque de Exatamente, possibilidades pra gente poxa conversar vida. de saúde aqui, Eu acho que falar muita de gente sono. tirou dúvidas de coisas que nem imaginavam, Não, né? bastante. Eu fiquei felizão com esse bate-papo. A gente fica muito feliz também de ter a sua companhia aí do outro lado e a gente pede para que você acompanhe as redes sociais aqui do Grupo Difusora. Nós vamos ter episódios todas as semanas. Lembrando também que o Dr. Marcos atende, né, como ele disse lá na clínica Cicro, Ciclo medical. Cicro Medical aqui em Três Lagoas. E você pode acompanhar também o trabalho dele no MF Ortodontia, né? Pelo no Instagram. Instagram. MF Ortodontia, procura lá que vai ter todas as informações, inclusive sobre esse assunto de sono, né, que a gente tratou aqui nesse episódio hoje. Muito legal. Valeu, doutor, meu amigo. Muitíssimo obrigado Eu pela agradeço a participação. Pra oportunidade. gente. Pra gente é um prazer. Qualquer coisa que vocês precisarem. Não, pode com certeza. Vamos a gente fazer vai outros, chamar com de novo. Um certeza. dia, se quiser falar sobre Invisalign, eu sou Invisalign Doctor, né? Que a gente fala ortodontia com Invisalign. Bem Que é um outro interessante. tratamento bastante procurado. Bastante né? procurado. Tá certo. É isso então, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Rogério. Igão, Obrigado você que tamo nos junto. acompanhou aqui nesse primeiro episódio com o Dr. Marco.
É importante que você saiba que aqui você tem voz. Então, manda sua pergunta para a gente, manda suas dúvidas para cá, para que a gente possa trazer aqui profissionais que vão tirar as dúvidas de vocês, tá? A gente vai bater esse papo mais descontraído, desmistificando muitas coisas, mas que atenda às suas necessidades também. Até o próximo episódio, então, pessoal. Tchau, Valeu! tchau. Até mais.